Plantando Bênçãos. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Estende a mão ao que ri e ao que chora, o palácio e a choupana, o ninho e a sepultura. Tudo que vibra espera a luz que resplendora, na eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz, como raios de aurora, nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura, irradia o perdão e atende mundo afora, onde clama a revolta e onde existe a amargura. Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa, esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem, que é lume peregrino. Não troques mal por mal, foge a sombra e a vingança. Não te aflinja a miséria, arrima-te à esperança. Seja a bênção de amor, a luz do teu destino. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Talvez eu seja simples.
cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se num lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. mais amor, A começar em mim. haja mais amor, mais amor, Começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim.
paz, quando a revolta bate ao coração, porque és o Mestre a nos consolar, porque és o Mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim e fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou, usando a razão, a doutrina de amor. És a luz de um novo ser, como Cristo me ensinou. A doutrina de amor. A doutrina de Equilíbrio íntimo. Senhor, tenho 3 regiões cerebrais por onde posso transitar. A primeira, a mais elevada, é a dos ideais superiores, como a fraternidade e o amor. A segunda, intermediária, é a da razão. A terceira, a inferior, é a dos impulsos. A primeira, eleva-me aos céus. A segunda, equilibra-me no mundo, e a terceira me chama à animalidade. São o meu futuro, o meu presente e o meu passado. Se me localizo unicamente nos ideais superiores, perco o reforço da experiência. Se me prendo apenas à razão fria, escravizo-me aos objetivos imediatistas. E se me fixo nas dos impulsos, lanço-me num incompreensível mundo de causas e efeitos. Dá-me força, Senhor, para saber balancear meus patrimônios íntimos, de modo a aproveitar a potencialidade dos ideais, usar a razão com sábio equilíbrio e aprimorar os instintos. E para ser feliz, demandarei a região superior, cultivando a cada dia mais amor e entendimento. Obrigado, obrigado. Jesus, Mestre amado, abençoa-nos, Senhor, nesta noite, para que possamos ouvir as lições, os ensinamentos, possamos meditar sobre eles, transformando, Senhor, o nosso interior, melhorando nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras, e que essas lições do Senhor sirvam de consolo, de instrução à nossa alma, amparo, forças para superarmos as nossas dificuldades íntimas, sejam o sustentáculo na nossa luta diária, Mestre. Nós agradecemos, querido Mestre, pela oportunidade, pelas bênçãos que o Teu amor nos oferece todos os dias em nossa vida. Agradecemos
pelas lições que nos envia, pelos eflúvios celestes que os teus mensageiros derramam sobre nós, aliviando nossas chagas, confortando nossos corações, iluminando nossos atos e palavras de cada dia. Ajuda-nos, pois, Mestre, a sermos, então, teus leais servidores. Agradecemos, Senhor, enfim, por tudo que a vossa misericórdia nos oferece, hoje e sempre em nossas vidas. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite às nossas irmãs, aos nossos irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos no capítulo 1 dos Espíritos, na parte segunda, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Nós estamos aqui na parte diferentes ordens de espíritos. E a gente, nesse capítulo, a gente já viu que os espíritos são de diferentes ordens. Todos nós estamos em graus diferentes de evolução, uns mais evoluídos, outros menos, não é? Então, existe diferentes categorias em escalas evolutivas. Para facilitar para todos nós, Kardec, didaticamente, e até para nossa compreensão, ele criou uma escala espírita que não é absoluta, né? Porque a gente poderia dizer que essa escala seria infinita. Então, Kardec fez uma síntese aí para melhor compreensão de nós. Se a gente fosse colocar isso aí na realidade que é a gradação do desenvolvimento, da evolução dos espíritos, não caberia num livro, né? Então, ele estabeleceu diversos graus de evolução dos espíritos por ordem de evolução. Então, aí ele colocou os espíritos imperfeitos na terceira ordem. Na segunda ordem, ele colocou os bons espíritos. E na primeira ordem, ele colocou os espíritos puros. Mas veja, Jesus é considerado como um espírito puro, não é? Está bem próximo ali, digamos, do nosso Pai Celestial, de Deus. Mas nessa escala de espíritos puros, também existem várias gradações. Certamente que Jesus está numa posição elevadíssima, só para a gente compreender sobre essa escala espírita que Kardec criou. Então, para a gente não alongar muito, e não podemos entrar nessa questão da escala espírita, porque os próximos estudos, eles serão exatamente sobre essa escala. Então é bom a gente não ultrapassar os nossos limites, digamos assim. Então vamos à questão, que é a última questão de diferentes ordens dos espíritos, que Kardec pergunta assim: os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Então, a terceira ordem, então a gente já sabe que estão os espíritos imperfeitos, não é? Então, os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? E aí os espíritos respondem: não. Uns não fazem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, se satisfazem no mal e sentem prazer quando encontram a ocasião de o fazer. E há ainda os espíritos levianos ou zombadores, mais brincalhões do que maus, que se satisfazem antes na malícia do que na maldade e
que encontram prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades das quais se riem. Então veja bem, a gente somos espíritos encarnados, né? Nós espíritas damos um nome para espíritos quando está desencarnado e alma quando está encarnado, para fazer uma distinção, né? Então, por exemplo, eu sou um espírito encarnado, então a gente fala que é a nossa alma, mas eu desencarnado, sem o corpo físico, nós falamos como espírito. Mas num modo geral, evidentemente que todos nós somos espíritos, né? Porque quem está, na verdade, estabelecendo a ideia, o raciocínio, a razão aqui, a comunicação, é o espírito. Eu estou apenas usando, né, como intermediário aí, um corpo físico para que eu possa manifestar. Então é assim que a gente acredita e é assim que funciona. Então a gente vê que existem então categorias de espíritos imperfeitos, né? Aqueles que nem fazem o bem, nem fazem o mal, né? Podemos dizer assim, que não estão muito preocupados com o bem ou com o mal. Estão na dele, eles estão nessa condição e não se preocupam com isso. E também existem aqueles que são essencialmente maus, né? Ou, digamos assim, sentem prazer e encontraram uma ocasião de prejudicar, de fazer um mal para as pessoas. Então, dentro, né, dessa categoria, dentro dessa ordem de espíritos imperfeitos, ele está numa condição bem, digamos assim, inferior, né? E existe aqueles espíritos levianos, brincalhões, zombeteiros, né? Que se satisfazem antes, né? Na malícia do que na maldade, que encontram prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades que eles se comprazem, eles ficam satisfeitos em fazer essas gozações, essas brincadeiras, essas maldades, né? Eu peguei aqui um comentário do Miramês, né? O Miramês é um espírito, né? Que através da psicografia ele enviou as mensagens dele, né? Então eu tenho um comentário dele de todas as questões do Livro dos Espíritos. Então ele apresenta a questão lá no site de quem criou, né? E põe lá as questões e seguido das respostas de Miramês. Eu fiz uma leitura e fiz uma adaptação de acordo com o meu entendimento e coloquei para vocês, para a gente fazer uma análise a respeito dessa questão 99, né? Que trata-se aí especialmente dos espíritos da terceira ordem, que estão também encarnados, né? Então nós temos aí na Terra espíritos imperfeitos em várias gradações, temos espíritos bons também em várias gradações, e eu acredito que espíritos puros, por enquanto, nós não temos aqui na Terra, mas temos. Deus está o tempo todo conosco, né? Jesus está cuidando, zelando por nós através dos seus prepostos, através daqueles espíritos bons e superiores, né? Mas nós temos aqueles irmãozinhos imperfeitos, maus, que também nos acompanham e muitas vezes eles penetram nos nossos pensamentos, né? Eles conhecem os nossos pensamentos, as nossas vontades, né? Agem
pelo nosso egoísmo, orgulho, né, incitando nós, né, a errar, a praticar coisas maléficas, maldades para os nossos irmãos, mas depende de nós, depende de como nós estamos pensando e agindo. Então, vou fazer um breve comentário aqui a respeito aqui das instruções de Miramês. Os espíritos da terceira ordem compõem uma grande variedade padrão moral de sentimentos, almas inferiores que desconhecem o valor do bem. Não sentem nenhuma alegria em praticar a caridade, preferem o desprezo ao bem e atrapalhar ou impedir aqueles que desejam fazer o bem ao próximo. E aí, né, como a gente já citou aqui, várias categorias, né, daqueles que se comprazem no mal, ou daqueles zombeteiros, ou aqueles que nem fazem o bem nem o mal, né? Muitos são maus, mentirosos, egoístas, orgulhosos, adoram polemizar, discutir, irritar para provocar desarmonias nos ambientes. Dominam esses espíritos ruins, maus, infelizes, eles dominam grande parte dos homens na Terra. Influenciam na política, na ciência, na religião, nos meios de comunicação, na internet, em todos os lugares, né? Os nossos governantes estão por toda parte influenciando todos que deixam a porta aberta em nossas mentes para sutilmente penetrarem, inclusive nos nossos lares. Por isso a importância fundamental da gente fazer o culto do Evangelho no lar. Alguém nos disse certa vez que o culto do Evangelho no lar se assemelha a uma lâmpada acesa na escuridão. Então a gente vê que ela irradia a claridade, a luminosidade ao nosso derredor. Então quando a gente faz o culto do Evangelho no lar, é como que se nosso lar tivesse sendo iluminado ali naquela região onde nós estamos e, de certa forma, impedindo que os espíritos infelizes penetrem no nosso lar, nas nossas mentes, dado a importância do culto do Evangelho no lar, né? Então, o antídoto para combater as investidas dos espíritos infelizes se chama Evangelho de Jesus. Receber as orientações do Mestre e colocá-las em prática é o melhor e único meio de criar uma barreira, uma resistência, né, uma proteção contra os inimigos do bem. Então, a última categoria de espíritos, né, que é a terceira ordem, não se compõe de almas totalmente más. Entretanto, carregam consigo toda a forma de deturpação da verdade e do amor. Por outro lado, são irmãos em desalinho e precisam de nossa paciência e até mesmo da nossa assistência. Entretanto, devemos considerar que não podemos esquecer a advertência do Mestre quando ele disse: vigiai e orai. Ou seja, estejamos atentos e busquemos nos fortalecer, ou busquemos fortalecer a nossa fé, orando e rogando a proteção do alto. Deixo aqui uma pequena mensagem que eu recebi hoje através do WhatsApp, não foi identificado o autor, que diz assim: a vida é uma escola. Por mais difícil o processo educativo a que nos vejamos submetidos, saibamos valorizar o tempo
agradecendo e trabalhando, ao invés de reclamar e ferir. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Obrigado, que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, a todas. Muito obrigado por ter nos convidado para falar mais uma vez com vocês. Hoje nós iremos falar sobre a parábola do bom samaritano, do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é um momento muito importante para todos nós, onde nós podemos estar vendo esse estudo e falar um pouquinho por que Jesus falava para nós através de parábolas. Mas o que realmente é a parábola? Consiste num discurso simples que faz o outro entender com facilidade. Então, era a maneira que Cristo veio trazer para nós todo o conhecimento que ele trouxe através de parábolas, porque naquela época a vinda de Jesus que passou por aqui, a humanidade era muito presa ao materialismo, aquela força maior ainda não acreditava, era um momento que se estendia ali, começando a acreditar num Deus único. Então, é a maneira que Cristo veio trazer para nós todos esses ensinamentos. Então, através de parábola, porque era a maneira simples que ele falava ao povo daquela época e que eles conseguiam entender com uma certa facilidade. Não era muito fácil, mas já conseguia compreender um pouco mais. E aí, então, fala essa parábola do bom samaritano. Mas o que é bom samaritano? Samaritano, depois do cisma de 1878 a.C., foi a separação das 12 tribos hebraicas em 2 reinos. O reino de Israel, ao norte, separado por 10 tribos, em Samaria, capital, e o reino de Judá, ao sul da capital de Jerusalém. Mesmo com essa divisão, a sustentação dos hebreus não melhorou, e assim não puderam resistir aos seus vizinhos. Então, o que quer dizer isso aqui para nós? Nós vamos falar do bom samaritano. Quem eram esses samaritanos? Nós sabemos que naquela época, 878 a.C., era ainda o período dos hebreus que não entendia e nem compreendia e nem tinha como compreender a vinda de Jesus, porque era antes desse período. Então eles falavam, mas já começava, os hebreus já começavam a falar no Deus único. Eram os únicos, os hebreus, que trouxeram por acreditar num Deus único, porque antes dos hebreus falar no Deus único, eram vários deuses que existiam, né? Para muitos, para toda a humanidade, eram vários deuses, Deus do amor, Deus da eternidade, Deus, e assim em diante. Então, era Deus, vários deuses, e eles que nos trouxeram a crença no Deus único. Então, quando essas tribos foram divididas, eles não conseguiram se sustentar, mesmo diante aos seus vizinhos. Por que eles dividiram? Porque nós sabemos que tanto a capital de Jerusalém com a capital de Samaria, então eles tiveram várias divergências, né? Eles traziam, era todos hebreus, mas eles encontraram divergências, como todas as pessoas e muitos grupos de pessoas têm divergências, inclusive hoje. Então, essas divergências ainda continuam até nos nossos dias atuais,
que a gente vê Jerusalém e vê a Palestina com várias divergências, né? Israel nunca aceitou a separação da Palestina e assim por diante. Então, esses conflitos geram até nos dias atuais. Mas, quando nós falamos nessa parábola do bom samaritano, para a gente entender quem eram os samaritanos, então foram essas pessoas que viveram nesse período de 878 a.C., onde fala: o próximo é qualquer pessoa caída nos caminhos da vida que necessita para se levantar da nossa ajuda e de nosso amor. Então, aqui dá para a gente entender quem é o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas naquela época e até hoje, nos dias atuais, será que nós amamos o próximo como amamos a Deus? Ou seja, se nós não amamos ao próximo como a nós mesmos, então também nós não estamos amando a Deus, porque amar ao próximo significa que nós precisamos amar ao próximo para amarmos verdadeiramente a Deus. Mas prosseguindo, então, a parábola do bom samaritano, em São Lucas, no versículo 10, 25 a 37, diz o seguinte: então, levantando-se disse um doutor da lei daquela época, para tentar Jesus. Então, ele faz um questionamento para ver se realmente Jesus seria aquele enviado por Deus, como falava, que viria um enviado de Deus para trazer todos os conhecimentos, mas que eles não aceitavam naquele momento, e muitos hoje ainda não aceitam. Então, quando ele falava, mestre, perguntava para Jesus, mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, que é o que está escrito na lei? Ele respondeu, o que tentava Jesus para ver se realmente ele era aquele enviado por Deus, nosso Pai. E Jesus respondeu mais uma vez, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o seu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Veja bem, amar o próximo como amar a nós mesmos, se hoje nós temos essa grande dificuldade, imagina naquele período que Jesus passou por aqui. Então disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faz isso e viverás. Fazer isso e viverás. É amar ao próximo como amar a nós mesmos. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? É aquele que está ao lado de mim? Aquele que está muito próximo aqui, do nosso lado? Jesus, tomando a palavra, lhe disse novamente. Então, era um diálogo entre Jesus e este homem que tentava Jesus, para saber quem realmente era Jesus. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Caiu em poder de ladrões, que o despejaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando a semi-morto. Então, aí, um ladrão, toma-se um homem e bate e fere esse homem, fere com palavras, fere com ações e realmente ele fere essa pessoa e deixa ele semi-morto.
Aconteceu em seguida um sacerdote descendo pelo mesmo caminho, viu e passou adiante. Seguiu, né? Então veio um sacerdote, desceu por esse caminho onde estava esse semi-morto e passou por ele e deixou. Então, veja bem, né? Então, Cristo falando através de parábolas. Um levita que também veio àquele lugar, tentando, observou, passou igualmente adiante, seguiu em frente, passou por aquele homem que estava ali, semi-morto, e seguiu em frente. Mas um samaritano, então veja bem quando fala o bom samaritano. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde já havia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Então, esse homem, um samaritano que passava por ali, viajante, que passava naquele local, viu aquele homem deitado, semi-morto praticamente, e ele foi tocado de compaixão. Então, quem são os samaritanos? Era um grupo de religiosos que tinham conflito com os judeus no tempo de Jesus. Eles não acreditavam também em Jesus, não sabiam quem era Jesus, mas eles já tinham certo conflito com os judeus, que Jesus naturalmente conversava com esses samaritanos também, sem nenhum problema. Aproximou-se dele, deitou-lhe o óleo e vinho nas feridas e o pesou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou-se dele. Então, aqui fala quem fazia isso, né? Quem teria essas condições de fazer isso? Então, Jesus colocando-se nesse lugar para poder mostrar o que é possível quando a gente ama o outro que está, né? Mesmo que não seja aqui parente ou um familiar, mas uma pessoa que você passa a ver naquelas condições e você vai tentar ajudar esse irmão, né? E hoje, quem de nós pode dizer a si mesmo que tomaria a atitude do samaritano? Quem de nós, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos seus esforços que faz para domar suas más inclinações. Isso está lá em Kardec, né? É o amor ao próximo. Então, quando a gente sente amor pelo outro, né? Independente dele ser nosso familiar, dele ser uma pessoa muito ligada a nós, mas que a gente sente amor por uma pessoa que você passa ali na rua, vê ele faminto, vê ele desempregado, vê ele doente, vê ele com outros problemas, você passa e você tenta ajudá-lo, né? Hoje é muito difícil, até nos dias atuais, a gente fazer isso, ou muitas vezes por medo, ou muitas vezes por falta de compaixão, não entender que o outro é nosso irmão, né? Todos nós somos filhos do mesmo Pai Celestial. Quais as condições para se salvar, para nós nos salvar, né? Que condições que nós temos para nos salvar? Condição única: ter praticado a caridade, alimento ao faminto, de beber ao sedento, teto ao desabrigado, roupas ao nu, visita ao doente e ao encarcerado. Isso é uma condição única. Ou seja, a minha caridade é eu também dar o alimento ao outro. Mas não é só um bem material, né?
mas dar alimento, dar um emprego, arrumar uma condição da pessoa se tratar, é dar algumas condições, mas nós misturamos muito a caridade, a verdadeira caridade, com assistencialismo, e isso nós não podemos confundir. Assistencialismo é o que nós fazemos na maioria das vezes, é ajudar o outro, mas ajuda naquele momento e depois, né? Mas nós vamos falar sobre isso mais adiante. Não é condição para se salvar. O modo só de crer. Eu creio em Jesus. Eu creio em Deus. Mas eu creio como? Eu tenho certeza, né? Que Jesus, que Deus, tudo que Ele nos ensinou, que nós podemos, que nós devemos, através dos seus ensinamentos, mudar nossas atitudes? Será que nós temos realmente amor pelo outro, né? Então, só crer em Deus, isso não significa que é uma condição para nos salvar. Nós precisamos fazer alguma coisa pelo outro, ou por nós mesmos, ou de uma forma ou de outra ajudar aquelas pessoas a chegar num lugar melhor, numa sociedade melhor, num mundo melhor, né? Preparando o mundo regenerado. Como que nós vamos preparar o mundo regenerado? O mundo de regeneração. Se nós não mudamos, então é através das nossas mudanças que nós vamos chegar a esse mundo. Então Jesus não considera, portanto, a caridade como uma das condições para salvar. Não considera, portanto, a caridade como única condição para se salvar. Ela não é a única, mas como condição, ela é a condição única, né? Não aquela forma que a gente dá simplesmente por dar, não tem amor, não tem compaixão do nosso próximo, não fazemos justiça, né? Justiça social, e aí então isso não é uma verdadeira condição. E a condição única é a caridade. Como? O mandamento maior, a semelhança estabelecida por Jesus, amar a Deus. Segundo, amar ao próximo. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo. E amar ao próximo sem amar a Deus. Então, quando nós amamos ao próximo, nós amamos a Deus. E se nós falamos que amamos a Deus, nós precisamos amar o próximo. Então, logo, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazer contra Deus. Eu tenho ódio daquela pessoa. Então, eu estou falando que eu não amo a Deus. Porque se eu não amo um cristão, uma pessoa sequer, que é meu irmão, eu não estou amando a Deus. E aqui está, segundo, é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está em Mateus, capítulo 22. Né? Porque quando nós falamos que amamos ao próximo, nós amamos a nós mesmos. E se amamos a nós mesmos, precisamos amar ao próximo para amar a Deus. Então, veja bem, porque Deus está em cada pessoa. Deus não está acima das pessoas. Deus está dentro de nós. Né? Deus não está acima, porque Deus, ele não se sente todo poderoso. Ele está dentro de nós. E nós, cada um de nós, é que amamos a esse Deus que nós acreditamos e que nós amamos o nosso próximo, aí nós amamos, porque nós sabemos que existe um ser dentro de nós que nos faz a gente melhor, que nos torna a gente melhor. Amar a Deus é praticar a caridade para com o próximo.
Em resumo, praticar essa caridade, então fora da caridade não há salvação. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres dos humanos se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Porém, o verdadeiro sentido da caridade é ser benevolente para com todos, indulgente para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Amar e caridade são complemento da lei de justiça. Então, a lei de justiça, ela se complementa com amar ao próximo e fazer caridade. Mas a verdadeira caridade, que são complemento dessa lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem possível que desejaríamos que fizesse conosco, né? Então, tudo aquilo que nós queremos para nós, para mim, para o meu filho, para minha família, né? Queremos para nós, eu preciso querer para o outro. Porque se eu quero só para nós, não, para mim tá muito bom, olha, para mim eu estou tendo meu emprego, eu estou tendo minha alimentação, eu tenho meu lugar de morar, está ótimo. Está ótimo, mas eu preciso querer isso para o outro também. Porque não adianta se o outro está desempregado, sofrendo, está sem alimento, está numa vida difícil, a minha também eu vou sentir. Se eu tenho compaixão, eu também não vou querer que o outro passe por esses momentos, né? E aí muitas vezes a gente fala, mas tem que uns nascer pobre e outros ricos. Olha, não é bem assim não, né? A gente também vai ver isso mais à frente, o que significa. Então, em Allan Kardec, ele diz que a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer que se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Todos, aqueles que sabem menos que nós, aqueles que têm menos que a gente em termos materiais, né? Aqueles que estão acima de nós, os patrões, aqueles que estão acima de nós, mas todos nós precisamos entender que ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos numa posição um pouco melhor, mas ninguém é melhor do que ninguém. Todos têm os seus acertos e todos têm os seus erros. Então, portanto, nós somos iguais perante a esse entendimento, né? Não importa se é pobre, se é rico, se é negro, se tem religião, se não tem, não importa. Todos nós somos muito importantes como filhos de Deus, né? Então, não é caridoso ser invejoso, temporário, precipitado, orgulhoso, desdenhoso. Isso não é ser caridoso. É suspeitar o mal, ser uma pessoa difícil de entendimento, né? Não ter uma boa convivência, ser injusto. Isso não faz parte da nossa caridade. Mostra não só na benevolência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração da pessoa, né? Dessa bondade, dessa beneficência para com o próximo. Então, isso faz parte da caridade. E a verdadeira caridade, então, é de você ajudar o próximo sem esperar nada em troca, e de você fazer aquilo com amor, e de você levar às pessoas algo, não só como você está dando, mas você tratar as pessoas bem, você ter convivência, você socorrer a pessoa em determinado momento, seja ele de qualquer forma,
ou ajudando materialmente, ou com amor, ou com dedicação, ou você ajudando com que os governantes, isso faz parte da nossa condição de sermos caridosos, ajudar nas políticas públicas de um Estado, de uma união, de uma cidade. As políticas públicas, aquilo que nós não damos conta de fazer sozinhos, porque por mais que a gente tenta fazer alguma coisa, mas nós precisamos ajudar os outros de várias maneiras, com que o Estado, a União, venha trazer essas condições para as pessoas viverem melhor. Emprego, moradia, bem-estar. Isso é pensar muito alto? Não, é dar condições e justiça para as pessoas. Educação, cultura, lazer, todos precisam dessas condições. A função do Centro Espíritas, e agora eu vou falar mais um pouquinho da promoção social e do serviço social. Kardec diz que a caridade, segundo Jesus, não se restringe a essa esmola, e ainda se confunde a caridade com esmola nos nossos dias atuais. Todas as vezes que em nossas atividades assistenciais dermos algo material para alguém, pura e simplesmente, sem realizar ações que promova aquela pessoa, estaremos dando uma esmola. Promover a pessoa é tirar ela daquela situação. Se hoje essa pessoa passa fome por uma falta de um trabalho, de um emprego, de alguma coisa, se a gente consegue algo para essa pessoa, um estado forte, com trabalho, com dedicação, com educação para todos, de qualidade, isso vai fazer com que a pessoa saia daquela condição. Porque a pessoa, quando ele tem uma oportunidade melhor, claro que ele vai olhar para aquilo que ele pode trabalhar e fazer com melhor desempenho. Na questão 806, diz que a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. A desigualdade das condições sociais não é uma lei natural. Ela é obra do homem e não de Deus. Então, uns muito ricos e outros muito pobres, isso não é obra de Deus. Isso é obra do próprio homem, do próprio ser humano, de nós mesmos. Quando uns querem ter muito mais, fazendo com que o outro... A escravidão, por exemplo, né? Como que a gente explica? O escravo teve que vir escravo? Gente, de jeito nenhum, né? Nenhum escravo deveria ter vindo como escravo, não. O próprio homem escravizou. E aí, para quê? Para tirar de toda a mão de obra as condições de riqueza dos grandes senhores, de engenho, e hoje onde nós estamos. Quanto mais rico, não estou dizendo que todos os ricos, veio de uma exploração, mas a grande maioria de uma exploração do homem pelo próprio homem. Quando eu falo homem, todos nós, que tivemos essa condição de explorar o nosso irmão. Na questão 806A, essa desigualdade desaparecerá um dia? Só as leis de Deus são eternas. Essas desigualdades, que são humanas, desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo. O dia que nós deixarmos de ser orgulhosos, o dia que nós deixarmos de ser egoístas, essa desigualdade vai desaparecer, restando tão somente a desigualdade do mérito, que é claro, aí do mérito é quem? É a de Deus. Aqueles que realmente não vai fazer a mínima condição para ter uma vida diferente, né? Aquele que não crescer moralmente. E isso está sujeito a todos nós, que não crescemos moralmente e que a gente, de uma forma ou de outra, nós, então, temos que pagar por esse mérito não oferecido.
não feito, não planejado, não melhorado, né? Nós estamos aqui não é para sofrer, nós estamos no planeta de provas e expiações para melhorar moralmente, socialmente, né? Saber conviver com o outro de uma forma bem harmônica. Então, o samaritano é tudo isso que nós falamos. Não eram homens verdadeiramente que acreditavam em Jesus, mas eram pessoas boas. E hoje nós temos essas pessoas bondosas também, que às vezes não são cristãos, mas são pessoas boas. Veja bem, quando a gente fala só é bom o cristão, aí nós estamos falando que todos nós que somos cristãos não precisamos melhorar, crescer moralmente. E nós ainda precisamos muito, eu falo isso né? Eu sei que tem muitas pessoas, já evoluiu demais, tem uns que estão muito à nossa frente, tem outros que estão atrás de nós e nós estamos tentando caminhar. Nós estamos tentando, eu falo nós enquanto eu nessa condição, né? Estou tentando melhorar e assim acredito que são muitos que estão tentando melhorar para ser esses cristãos, para ser esse bom samaritano, que ele não era cristão, mas viveu antes de Cristo, mas já olhava aqueles irmãos que precisavam de ajuda, mesmo sabendo, né? Porque foram os primeiros hebreus que colocaram que falaram em Deus único, mas já acreditavam num Deus único, mas não acreditava ainda em Cristo, até porque Cristo ainda não teria vindo, né? E mesmo assim, os hebreus foram os que falaram nos Deus único e não acreditam em Cristo, mas são cristãos, mas são pessoas boas, né? Não quer dizer que não ser cristão são pessoas más, não. Os conflitos existem, como existem nos nossos espaços atuais, né? Como deles também, ainda Jerusalém e Palestina ainda vivem grandes conflitos, né? Religiosos principalmente, não só religiosos, mas como ocupação de espaços. Israel nunca aceitou Palestina tornar-se separado de Israel, nunca aceitou, né? Desde 1940 eles não aceitam, então vive nessas lutas, né? Não só a questão religiosa, mas a questão também econômica. Então fica aqui o nosso abraço, um pouco daquilo que nós precisávamos, era proposto para a gente falar do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um abraço a todos e muito obrigada pela oportunidade novamente. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico
e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.